Estamos de volta com Conexões de hoje, que está falando sobre meio ambiente. E as nossas convidadas para falar sobre o assunto são Elizabeth Ferreira, que é do Instituto Nacional de Meteorologia, e também Gislaine Cristina Luiz, que é professora do IESA UFG. Bom, Elizabeth, a gente tem visto nas últimas semanas a questão da discussão das metas dos países em relação à diminuição da emissão dos gases de efeito estufa, a ONU gerenciando esse processo, criticando também. Como é que você avalia as metas brasileiras, que são principalmente de redução, né, do desmatamento zero na Amazônia, e em relação ao Centro-Oeste, ao estado de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, em que parece que não há tanta preocupação com o Cerrado, o Pantanal, quanto há com a Amazônia? Isso pode ser danoso para o nosso clima também? Sim, eu vejo sim como uma preocupação, né? Porque a gente observa aqui para a nossa região e o que precisaria melhorar em termos de políticas públicas, né? Chamar a população, trabalhar junto da população, né? Porque a gente tem a cultura do desmatamento, né? Tem a cultura do asfaltar tudo, né? Os seus quintais, normalmente, os quintais das pessoas não têm uma grama, né? Não tem nada. Então, ali coloca todo o cimento, e cimenta tudo, não tem quase árvores, né? Então, isso sim traz uma modificação. Eu acho que trabalhar junto da população com políticas públicas mais adequadas, né? Que a gente ainda não vê isso aqui como um foco, né? Como algo para realmente considerar e chamar a população, a sociedade para esse fato, né? O fato de que, se a gente continuar do jeito que está, há uma tendência de piorar em termos de temperatura, em termos de chuva, umidade relativa nem se fala, né? Porque a umidade relativa está chegando a 10%, 8% já chegou, então a tendência é de piorar. O que a gente quer para o futuro, né? Então, como que a gente quer a nossa cidade? Então, todas essas questões, elas devem ser trazidas para a sociedade, para a população. E Goiânia hoje, por exemplo, vive a questão da saúde, né, em primeiro lugar em relação à dengue, né? E em termos de transporte, nem se fala. Porque aí poderia também trabalhar essa questão do transporte, o transporte coletivo mais adequado, que pudesse ser deixado seus carros em casa e usar com qualidade o transporte público. Então, são vários itens que precisam ser melhorados para que a gente tenha um retorno também em relação à questão do meio ambiente, né? Para ele responder, né, com qualidade também. A questão do desmatamento, a questão também da estrutura da cidade, como ela está crescendo, como a gente colocou aqui. E, então, essas questões, elas precisam ser debatidas e precisam ser colocadas para a gente saber o cenário que a gente quer para o futuro. Porque, realmente, o cenário que a gente tem hoje, com os modelos que a gente tem e colocando os dados, se a tendência é continuar do jeito que está, ou tendência piorando um pouco mais ainda, né, em relação à temperatura, o cenário realmente é catastrófico. Então, é preciso atenção para isso, porque a tendência nossa em relação à cidade hoje, por exemplo, 10 milímetros, que se chovesse antes, na década de 90, por exemplo, não ia ter um alagamento, mas hoje tem um alagamento. Ali na T9, se chover 10 milímetros, já alaga ali aquele córrego, né? Então, é preciso sim, um foco nessas questões, porque a tendência é piorar e não melhorar, né? Professora, a senhora concorda? Como é que a senhora avalia também as políticas públicas e essas metas aí para o futuro para tentar reduzir o efeito estufa? Não tem como discordar da Elizabeth, né? É isso mesmo que ela colocou, e eu pontuo o seguinte, que a partir do momento que nós estamos preocupados com a questão de mudança global, nós tiramos o foco do nosso local e a nossa responsabilidade do nosso local, né? Então, a responsabilidade, ela é de todos. Não tem como nenhuma gestão pública, né, vir descendo leis se a população ela não se organiza para auxiliar. Mas, ao mesmo tempo, eu só vou ter leis para poder atender essa população e a qualidade do ambiente, aí falando-se em clima, a partir do momento que a população começar a reivindicar.
eu vejo com uma falta de compromisso muito grande dos nossos gestores, né? Está em pauta a questão do aquecimento. Isso daí é fato, todos nós sentimos, ano a ano, as temperaturas mais elevadas e a umidade do ar cada vez mais baixa. Os nossos estudos apontam isso, uma queda na umidade relativa do ar de forma substancial. E nós temos que parar para poder ver de que forma que essa atmosfera está respondendo a tudo que nós estamos fazendo aqui nessa superfície. A gente tem o hábito de dizer, é mudança global. Sim, é mudança, está caminhando para uma mudança que a gente não sabe para onde está indo, mas nós estamos tendo os eventos extremos que ano a ano vem contribuindo para diminuir mais ainda a nossa qualidade de vida. E aí são as temperaturas elevadas, sim, com temperaturas chegando a 40 graus, com sensação térmica chegando a 45, né, Elizabeth? Umidade relativa do ar chegando a 8%. Então, isso são índices que para o corpo humano exige, né, um funcionamento adequado para a gente poder gerir as nossas atividades. Isso é praticamente subhumano. Você tem aí uma alteração de temperatura que ultrapassa 20 graus durante o dia. Né? Então, a gestão pública ela deve ter, sim, um cuidado especial para se trabalhar com as questões de desmatamento do cerrado. O cerrado não é um ambiente para ser desmatado enquanto se conserva a Amazônia. Ele é tão importante quanto o sistema da Amazônia. Né? Ele exerce uma função importante no balanço de energia e resguardando as nossas questões climáticas de temperatura e umidade. Né? A Elizabeth colocou muito bem quanto à questão do desmatamento e o que isso influencia na variação da umidade nossa do cerrado. Isso é preocupante, gente. Níveis inferiores ao que a Organização Mundial de Meteorologia prevê como sendo níveis aceitos para a regiões desérticas. Então, nós estamos caminhando, sim, para como os modelos indicam, para que as temperaturas alcancem níveis cada vez mais elevados, e se a gente não tiver uma política pública com respeito à qualidade do ambiente e da população, nós não vamos conseguir reverter esse processo. Bom, apesar desse prognóstico aí difícil, né, pesado, negativo, a gente ainda espera que no próximo bloco a gente tenha notícias um pouquinho melhores com o final desse debate a respeito de meio ambiente. Não saia daí, a gente volta rapidinho.